Olá, eu sou a Gida Ecocri e nesse vídeo eu vou mostrar para você como fazer o jogo do tapiti e do jabuti. Esse jogo surgiu justamente daquela conhecida historinha, a corrida entre a lebre e a tartaruga. A gente, com o passar dos anos, acaba levando adiante algumas histórias infantis que muitas vezes não são muito corretas. Quando a gente para pensar, para analisar no conteúdo dessas histórias, a gente percebe que tem algumas coisas que estão um pouco equivocadas. Antes de falar para vocês como foi feito o joguinho, como é que ele funciona, eu quero comentar um pouquinho dos personagens. Afinal de contas, quem é Tapiti? Por que de lebre e tartaruga virou Tapiti e Jabuti? A história original com a lebre e a tartaruga, quando a gente pensa um pouquinho mais profundamente, a tartaruga ela é um animal aquático, ela vive no mar a sua vida inteira. Ela vem para a terra, para a praia, para desovar, mas o restante do tempo ela está no mar nadando. Então ela tem estruturas no formato de nadadeiras, ó. As suas patas são no formato de nadadeiras justamente para empurrar a água e nadar, né? Em comparação com ela, nós temos aí o jabuti, que é o seu parente terrestre. Então, o jabuti, sim, tem patinhas, né? Com um outro formato, ó, já no formato que lembra mais aquela pata do elefante. E aí, esse animal aqui, sim, vai andar, né? No ambiente terrestre. E aí, sim, se encaixaria melhor na nossa história. Quando a gente fala em lebre, a lebre ela é um animal muito conhecido. Tem lebre no Brasil? Tem lebre no Brasil, mas na realidade a lebre que tem no Brasil, ela não é nativa do Brasil. Ela é um animal que foi trazido de outro país, né? Foi trazido de outro continente, lá da Europa, para cá há muito tempo. E aí ela começou a se espalhar, por quê? Porque aqui ela não tem um predador específico. Então ela se aproveitou disso e ela compete com o nosso animalzinho nativo, nosso coelhinho nativo, que é muito desconhecido da população, né? Que é o tapiti. Então esse aqui é o nosso coelhinho. Ele é bem menor, a orelhinha dele é menor, as patinhas são menores, ele é mais lento que a lebre. Então, faz com que ele acabe perdendo o seu espaço. Então, na realidade, a introdução de espécies exóticas acaba sendo um problema ambiental bem sério. Então, por isso mesmo foi criado esse joguinho, para que a gente possa lembrar da nossa fauna nativa e discutir também esses outros temas ambientais que são bem importantes que a gente preste atenção. Nesse joguinho, a gente vai ter um tabuleiro que você pode fazer com um pedaço de papelão que você quiser, do tamanho que você quiser. Esse aqui, por exemplo, ele tem 30 centímetros, tá? 30 por 30. Então, você tem um quadrado, né? De um tamanho médio, eu diria, né? Para um jogo. Depois, a gente tem aqui nesse tabuleiro as palavrinhas partida e chegada, porque afinal de contas a gente está apostando uma corrida. Então, a gente vai ter aqui, ó, a partida e aqui a chegada. Os personagens nós fizemos com tampinhas, então você tem duas tampinhas simples, ó, comuns, né, daquele tamanho comum, com os dois personagens ali. Você pode desenhar, pode recortar de um livro, de uma revista, da forma que você quiser. Eu passei uma fita adesiva aqui em cima para proteger melhor esse material, tá? Para que não comece a soltar quando a gente começa a brincar, ele começa a levantar aqui ou começa a sujar. Então, para proteger esse material, eu passei uma fita adesiva aqui em cima e depois colei, tá? Você pode fazer desse tamanho, pode fazer com uma tampinha maior, pode fazer com outro material se você quiser. As casinhas, né, os espaços que os animaizinhos vão percorrer, eu coloquei 16 nesse caso aqui. Você pode fazer mais ou menos dependendo do tamanho do seu tabuleiro.
E outra coisa que é bem comum nas corridas seriam os obstáculos, aquelas situações inesperadas que acontecem no meio da corrida que mandam você avançar mais ou recuar, certo? Para isso, eu não quis escrever aqui no tabuleiro e não quis fixar elas num determinado local. Então, todas as casinhas são exatamente iguais. Isso que você está vendo aqui, ó, são só figurinhas que eu cortei de um papel de presente para enfeitar o tabuleiro, mas elas não significam absolutamente nada. De que forma eu fiz esses obstáculos, essas situações inesperadas aí? Então, eu usei bandeirinhas com cores diferentes para que a criança que não sabe ler possa observar já a cor e entender o que quer dizer, né? Se é para o personagem recuar, avançar ou ficar parado aquela jogada. Então, eu coloquei duas bandeirinhas verdes, uma que está mostrando água e a outra um alimento, simbolizando que aquele personagem ele encontrou alimento, ele encontrou água, então ele acabou ficando com mais energia e aí avançou. Essa aqui, amarela, ele tem uma florzinha. E essa florzinha quer dizer que ele encontrou um campo florido, então ele parou para admirar as flores e ficou ali parado uma jogada. E já a vermelhinha quer dizer que ele encontrou algo de perigo. Então a gente tem ali um porco-espinho e uma serpente, que são dois animais que é bom você ter cautela, né? Você prestar atenção para não correr nenhum perigo. Eu coloquei essas estruturas de bandeirinha em um pedacinho de caixa de ovo, tá? Então, isso aqui é uma estrutura daquelas da caixa de ovo, ó, né? Que foi recortado daqui. E aí, foi feito um furinho aqui no centro. Foram pintadinhas, eu pintei todas de verde combinando com o tabuleiro. E encaixei aqui um palitinho de pirulito, tá? Ó, encaixei aqui e coloquei um pedacinho de papel com a imagem. Por que eu usei palitinho de pirulito e não usei um palitinho de churrasco ou um palitinho de dente? Porque aí tem uma questão que às vezes as pessoas não percebem, né? Muitas vezes as pessoas acham, eu estou usando esse material, estou fazendo reutilização, mas na realidade isso aqui é reutilização, né? Eu tinha um pirulito aqui, esse pirulito foi consumido e aí sobrou esse palitinho. Eu não fui lá e comprei um pacote de palitinhos de pirulito, certo? Quando eu uso o palitinho de dente ou o palitinho de churrasco, não é reutilização, porque eu não vou colocar um palitinho de dente ou um palitinho de churrasco usado aqui. Observem também que foi colocado uma bolinha aqui, ó, em cada uma desses obstáculos, né? Foi colocada essa bolinha para a gente poder localizar a qual casinha que está se referindo àquela bandeirinha. Então, aqui, ó, por exemplo, eu posso virar para cá, aí na próxima jogada eu posso virar para cá, ou eu posso colocar lá, ou lá atrás, eu posso mudar a posição desses obstáculos. Então, a intenção de fazer eles assim na caixa de ovo, com palitinho, foi justamente essa, dar um pouco de autonomia para o participante, deixar os participantes decidirem onde vão estar cada obstáculo e também quanto que se vai avançar e quanto que se vai recuar em cada partida, tá? A gente vai precisar também de uma roleta. Esse jogo ele não vai usar um dado, ele vai usar uma roleta. E essa roleta vai ser feita desta forma aqui. Deixa eu botar isso pro lado para mostrar para vocês. Eu peguei um pratinho de papelão. E aqui é a mesma situação do palitinho. O que acontece? Esse pratinho de papelão, eu não fui lá no mercado e comprei um saco cheio de pratinhos de papelão, tá?
Eu recebi esse pratinho de papelão quando eu fui comprar alguma coisa na padaria. Neste caso, a reutilização. Não fui comprar esse material novo, tá? Mas se você não tem isso, você pode simplesmente cortar, né, um círculo num papelão, mais ou menos desse tamanho aí do pratinho, e utilizar, tá? Não precisa ser este material específico. Outra coisa, como é que eu costumo fazer para que fique mais fácil aqui para marcar, né, as fatias aqui, ó, da roleta. Então, eu costumo pegar um pedaço de papel qualquer, ó, esse papel aqui é de propaganda de mercado, cortar do mesmo tamanho aqui, ó, tá vendo? Do círculo, do pratinho que eu tenho. Depois, eu vou dobrar esse papel no meio e vou dobrar mais 2 vezes, ó, a quantidade de fatias que eu quero. Então, no caso, eu quero 6, eu vou dobrar mais 2 vezes aqui e vou ficar, tem que ficar bem certinho, não pode sobrar nada de papel, né? Aqui do ladinho, ó, e nem dentro, tá? Tem que ficar bem certinho a dobrinha. Depois, eu só marco aqui, ó, e vou fazer o risco. Marco um ponto no centro e vou fazendo os riscos. Então, vai ficar mais rápido, ó, de fazer. Porque o primeiro você vai lá com a régua e faz fácil. E aí, depois, aonde exatamente você tem que fazer, né? No caso, aqui eu não precisava de números, eu só queria cores mesmo, né? E aí, eu coloquei um papelzinho, na verdade, ali, com a sombra do animal. Deixa eu aproximar aqui pra vocês verem. E o número, só que como o meu tabuleiro ele não é muito grande, ele só tem 16 espaços, eu só coloquei 1, 2 e 3. Então, todos as jogadas vai ser só mais 1, mais 2 ou mais 3, ou pro tapiti ou pro jabuti. Tá? Como é que a gente brinca com o jogo tapiti e jabuti? Então, definidos onde ficarão os obstáculos e quantas casas a gente vai avançar e recuar quando cair nelas, a gente vai então começar a jogar usando a roleta. A gente vai pegar um clipe de papel comum, pegar um lápis ou uma outra estrutura semelhante e vai encaixar lá, ó, para empurrar o clipe e aí definir quem vai sair na frente. No caso aqui, saiu mais um pro jabuti. Então, vou pegar o jabuti e vou andar uma casinha. Próximo jogador, caiu de novo mais um pro jabuti. Agora, você vai perguntar, tá, mas agora não deveria andar, o outro jogador não vai andar com o tapiti? Não, não são os jogadores que vão competir nesse jogo, e sim o tapiti e o jabuti. Então, o que determinar a roleta é o que vai ser feito. Mais um pro tapiti, pro jabuti, então ele segue lá. Continuo jogando, mais 2 pro jabuti. O jabuti tá com sorte hoje. Agora sim, mais um pro tapiti, então saiu o tapiti. E por aí vai, a gente vai seguir o jogo até o final. Esse tipo de jogo tira o foco competitivo dos jogadores, né, dos participantes, e traz então para o animalzinho. Então acaba aquela coisa de, eu ganhei, você perdeu, né? Então fica uma coisa mais amigável e você pode usar não só com esse jogo, mas com outros jogos também. Você pode adaptar aí para outros jogos, se você quiser eliminar um pouco, né, esse caráter competitivo aí que a gente tem na maioria dos jogos, infelizmente. Esse foi o jogo Tapiti e Jabuti. Espero que você tenha gostado. Faça aí, que ele é bem legal e você vai lembrar das nossas espécies nativas. Grande abraço e até a próxima!